No ano 256 a.C., o mar Mediterrâneo era um tabuleiro de poder. Dois gigantes se observavam com desconfiança de margens opostas. Roma, jovem e ambiciosa república terrestre, e Cartago, o antigo colosso naval do norte da África, senhor das rotas comerciais e dos ventos. Durante mais de uma década, ambos haviam se esgotado pelo controle da Sicília, a chave do Mediterrâneo Ocidental. Mas o que estava por vir superaria qualquer guerra anterior, uma das maiores batalhas navais da antiguidade, a Batalha do Cabo Ecnomo. Ao iniciar a Primeira Guerra Púnica, em 264 a.C., Roma não possuía frota digna desse nome. Suas legiões eram temidas em terra, mas no mar eram inexperientes. Os cartagineses dominavam as ondas há séculos. Seus marinheiros eram herdeiros de uma tradição fenícia, mestres das correntes, ventos e do ataque com espolão de bronze. Em teoria, enfrentá-los na água era suicídio. E ainda assim, Roma decidiu fazê-lo. A decisão não foi impulsiva, mas estratégica. Após anos de guerra estática na Sicília, os romanos aprenderam uma amarga lição: enquanto Cartago controlasse o mar, jamais poderiam derrotá-la. Os portos cartagineses funcionavam como veias de abastecimento. Cada vez que Roma conquistava uma cidade, o inimigo se reabastecia pelo mar. Vitórias em terra não tinham efeito se os cartagineses continuassem trazendo reforços da África. Assim nasceu um plano audacioso: invadir a própria África. Para isso, Roma precisava cruzar o mar. E para cruzá-lo, precisava criar uma frota capaz de desafiar a potência naval mais temida do mundo. O Senado ordenou a construção de mais de 300 quinquerremes, grandes galeras com 5 filas de remos por lado. A lenda conta, segundo Políbio, embora alguns historiadores duvidem do detalhe, que os romanos capturaram um navio cartaginês em Cálada e o usaram como modelo para copiar o design. Mito ou realidade, o fato é que em menos de 2 meses Roma levantou uma armada do zero, uma façanha logística sem precedentes. Mas ter navios não bastava. Roma não possuía marinheiros experientes, então suas legiões foram treinadas para remar e lutar a bordo. A ideia era transformar o mar em uma extensão do campo de batalha, onde os cartagineses viam água e manobra, os romanos viam chão firme e disciplina. Essa mentalidade mudaria o curso da história. Cartago, confiante, não levou a ameaça a sério. Sua aristocracia naval acreditava que nenhuma república recém-chegada poderia rivalizar com gerações de domínio marítimo. Mas essa confiança logo se tornaria arrogância perigosa. Na primavera de 256 a.C., 2 cônsules romanos, Marco Átilio Régulo e Lúcio Manlio Bulsãos, arparam da Sicília à frente de uma frota com mais de 330 navios de guerra e cerca de 140 mil homens entre marinheiros e soldados. Frente a eles, os cartagineses reuniram uma força ainda maior, mais de 350 embarcações sob o comando de Amílcar e Anon. O choque era inevitável. Na costa sul da Sicília, perto do Cabo Ecnomo, as duas frotas se avistaram. O mar se cobriu de velas e remos. Das colinas próximas, pescadores puderam ver o horizonte transformar-se em uma muralha de madeira e bronze. Era o maior confronto naval já visto no mundo antigo. Mas Roma não trazia apenas navios, trazia uma ideia nova, uma máquina que revolucionaria a guerra marítima. O Corvus, uma ponte giratória de madeira com uma ponta de ferro em forma de garra, capaz de transformar galeras em fortalezas flutuantes. Em poucas horas, demonstraria que a inovação podia superar a tradição. O amanhecer sobre o Cabo Ecnomo trouxe um silêncio tenso. No horizonte, os cascos cartagineses brilhavam ao sol como uma muralha viva. Frente a eles, os romanos formaram uma figura inédita na história naval, uma enorme cunha. No vértice, os 2 cônsules comandavam a ofensiva. Atrás, uma segunda linha protegia os navios de transporte, carregados com cavalos, armas e suprimentos. Roma havia organizado sua frota como uma legião sobre a água: ordem, rigidez e propósito. Amílcar, veterano almirante cartaginês, observava a formação com um sorriso cético. Sabia que sua vantagem estava na mobilidade. Os quinquerremes púnicos eram mais leves e rápidos, impulsionados por remadores experientes. Seu plano era clássico e mortal: fingir uma retirada no centro, atrair os romanos para o mar aberto e cercá-los pelos flancos. Perfeito em teoria. Quando os primeiros remos começaram a se mover, o mar rugiu como uma fera. Tambores ditavam o ritmo. Espolões de bronze avançavam como lanças. A batalha começou. O centro cartaginês cedeu terreno, cumprindo o plano. Os romanos avançaram com fúria, acreditando que a vitória estava ao alcance. Mas Amílcar não previu um novo instrumento de guerra romano: o Corvus, uma passarela giratória de cerca de 12 metros,
com um gancho de ferro afiado como um ariete. Quando o navio inimigo se aproximava, os romanos deixavam-no cair violentamente, prendendo a embarcação adversária. Assim, os legionários atravessavam o Corvus com escudos e gládios em punho. O combate deixava de ser duelo de manobras e tornava-se ataque corpo a corpo. Cartago apostava na velocidade, Roma apostava na força. O primeiro impacto foi devastador. Segundo Políbio, as naves cartaginesas avançaram confiantes, mas foram presas pelo Corvus como animais numa armadilha. Os romanos treinados em terra lutavam sobre as tábuas como se estivessem no solo firme. Em minutos, os veteranos cartagineses sucumbiram à disciplina legionária. As coberturas se transformaram em uma extensão do Fórum Romano. Cada passo era uma conquista. O centro cartaginês quebrou-se antes do previsto. Sinais de fumaça confundiram-se, remos se chocaram, ordens não chegavam. O que deveria ser uma retirada controlada virou fuga caótica. Os romanos redobraram o avanço, empurrando além do ponto seguro. Hamílcar tentou fechar a armadilha com os flancos, mas era tarde, o centro havia afundado. Enquanto isso, na retaguarda, os transportes romanos, lentos e pesados, carregados com a esperança de toda uma invasão, ficaram vulneráveis. Hanon, comandando o flanco direito cartaginês, viu sua chance. Girou suas embarcações para atacar a linha romana mais fraca. Se conseguisse afundar esses navios, a campanha africana romana terminaria antes de começar. Os marinheiros romanos cortaram as cordas que os ligavam aos transportes para recuperar mobilidade. Com o vento contrário e o inimigo se aproximando, buscaram águas rasas, onde os navios rápidos de Cartago não podiam manobrar. Lá formaram um muro defensivo, uma muralha de proas apontando para o mar aberto. Os corvi foram preparados novamente. Quando os primeiros navios púnicos tentaram avançar, foram cravados e abordados um a um. O mar se tingiu de ferro, suor e gritos. O combate durou horas. O vento mudava, sinais se perdiam na fumaça. Das montanhas próximas, os tambores ecoavam como o pulsar de um monstro antigo. Nessa confusão, a inovação romana tornou-se uma extensão de sua mentalidade militar, fria, metódica e implacável. Poucos inventos tiveram impacto tão imediato na antiguidade. O Corvus não apenas mudou a batalha, mudou a própria definição de lutar no mar. Cartago, com séculos de supremacia marítima, estava sendo derrotada por um povo que até pouco temia as ondas. Mas a batalha ainda não havia terminado. No flanco ocidental, Hanon continuava lutando ferozmente. Sua manobra final decidiria se Cartago sobreviveria ou se Roma selaria naquele mar turbulento o princípio do fim de um império. O sol começou a se pôr quando o mar, em frente ao cabo Ecnomo, transformou-se em um cemitério flutuante. Mastros quebrados, remos dispersos e corpos nas ondas marcavam o fim da maior batalha naval da antiguidade. O duelo entre impérios terminou em catástrofe para Cartago. No flanco ocidental, Hanon tentava reagrupar suas frotas. Marinheiros exaustos remavam entre fumaça e confusão. O plano de cercar o inimigo desmoronou. O centro colapsou e os flancos ficaram isolados. Nesse momento, as frotas romanas da frente romperam a linha inimiga, giraram e avançaram com o vento a favor. Em minutos, o cerco se inverteu. Cartago, dona dos mares por séculos, agora era presa. O combate degenerou em caos. Os romanos abordavam navios inimigos com corvos, capturando-os um a um. As águas se tingiram de bronze e sangue. Segundo Políbio, mais de 30.000 cartagineses morreram ou foram capturados. 64 navios foram tomados intactos. Roma perdeu cerca de 10.000 homens e 24 embarcações, mas a vitória foi esmagadora. Todo o Mediterrâneo presenciou como uma potência terrestre derrotou o Senhor das Ondas. Os historiadores concordam que a estratégia de Hamílcar foi brilhante, embora impossível de executar com precisão em um ambiente tão imprevisível. Ironicamente, seu filho Aníbal Barca aplicaria a mesma tática de duplo envolvimento em terra, em Canas, 216 a.C., aniquilando um exército romano muito maior. No mar, porém, a manobra se perdeu no caos, no vento e no peso do destino. O Corvus mudou tudo. Não era perfeito, tornava os navios mais pesados e vulneráveis a tempestades, mas deu a Roma o que precisava: transformar o combate naval em batalha terrestre. Onde Cartago dependia da agilidade, Roma impunha disciplina. Os legionários lutavam sobre decks inimigos como se fossem terra firme. Em poucas horas, a arte marítima fenícia foi derrotada pela lógica militar romana. Ecnomo foi mais uma vitória psicológica que material. Roma não apenas ganhou o controle do mar, quebrou o mito da invencibilidade cartaginesa. Pela primeira vez,
Os cidadãos de Cartago sentiram a guerra aproximar-se de suas costas. Com moral elevada, os cônsules romanos prepararam-se para invadir a África. Pouco depois, Marco Átilio Régulo desembarcou com suas legiões em território inimigo, levando a guerra ao coração do rival. Embora a campanha africana tenha terminado em desastre e Régulo tenha sido capturado, a mensagem já era clara: Roma podia desafiar o império naval mais antigo do mundo. Com o tempo, o Corvus caiu em desuso. Os romanos aprenderam a navegar sem ele, mas a lição ficou: a vitória não nasce da experiência, mas da adaptação. Cada derrota anterior ensinou Roma a construir, copiar e superar. Essa mentalidade, mais que qualquer arma, foi seu verdadeiro poder. Alguns cronistas tardios afirmaram, talvez por orgulho ferido, que os romanos venceram graças a máquinas roubadas dos deuses. Mas não foi magia, foi engenharia, vontade e obstinação inquebrantável. Das águas manchadas do Cabo Ecnomo emergiu uma nova potência. Cartago havia dominado os mares. Desde aquele dia, Roma governaria o destino do mundo. Após a vitória esmagadora no Cabo Ecnomo, Roma sentiu o poder do mar pela primeira vez, mas a glória trouxe consigo novos desafios. O Mediterrâneo ainda era um território incerto, cheio de ilhas hostis, portos aliados de Cartago e tempestades imprevisíveis. O sucesso da frota não garantia a conquista da África, e os cônsules tinham plena consciência de que a campanha seria longa e custosa. Cada decisão teria de equilibrar audácia e prudência, pois a arrogância que havia marcado os cartagineses agora podia se voltar contra os romanos, caso subestimassem a complexidade do inimigo e da logística de uma invasão transmarítima. Marco Átilio Régulo, confiante após Ecnomo, organizou a frota para a travessia do estreito que separava a Sicília da costa africana. Mais de 100.000 homens, entre legionários, auxiliares e marinheiros, embarcaram em navios pesados, transportando cavalos, mantimentos, armas e equipamentos de cerco. A travessia, embora relativamente curta, foi tensa. Ventos contrários, correntes traiçoeiras e o temor constante de uma emboscada cartaginesa mantinham todos em alerta. O mar, agora aliado e inimigo ao mesmo tempo, exigia disciplina e coordenação, testando a recém-adquirida experiência naval dos romanos. A chegada à costa africana marcou o início de uma nova fase da guerra. Roma não encontrava apenas Cartago. Havia cidades costeiras fortificadas, tribos hostis e terrenos desconhecidos, cheios de pântanos, rios e planícies abertas que favoreciam a cavalaria inimiga. Régulo rapidamente entendeu que vencer Cartago em seu próprio território exigiria mais do que força bruta. Seria necessário explorar alianças locais, cortar suprimentos e impor uma estratégia que combinasse táticas de cerco com mobilidade terrestre. Cada passo em direção ao interior da África era arriscado, e cada vitória parcial precisava ser consolidada com rapidez para evitar que os cartagineses reagissem. A primeira cidade africana a ser atacada pelos romanos foi Aspis, um porto estratégico próximo à costa, que funcionava como ponto de apoio cartaginês. A aproximação da legião romana foi silenciosa, mas o efeito foi devastador. Catapultas foram posicionadas para derrubar muralhas, escadas de assalto erguidas com precisão, e os legionários, disciplinados, avançaram com escudos erguidos sob chuva de flechas e pedras. Em poucas horas, Aspis caiu. Os romanos mantiveram ordem entre os saqueadores, apreendendo suprimentos e reforços, mas poupando parcialmente a população para não criar resistência desnecessária. Esta vitória inicial confirmou que a estratégia de Régulo estava funcionando. Disciplina, inovação e adaptação eram mais eficazes do que a pura força num território inimigo. Com Aspis sob controle, Régulo consolidou suprimentos e estabeleceu um acampamento permanente, uma base avançada para futuras operações. Cada tenda erguida, cada fortificação improvisada e cada patrulha enviada para o interior eram calculadas para demonstrar presença e intimidar os cartagineses. Ao mesmo tempo, a comunicação com a frota foi reforçada. Navios de patrulha mantinham vigilância constante para interceptar qualquer tentativa de reforço vindo de Cartago. Os romanos agora estavam totalmente imersos na guerra africana, e a logística, que havia sido um desafio na travessia do mar, tornará-se o fator crítico para a sobrevivência e sucesso da campanha. Cartago, por sua vez, reagiu com rapidez e fúria. Embora o choque de Ecnomo tivesse sido devastador, os cartagineses não estavam dispostos a abandonar a África. Amílcar, sobrevivente da batalha, reorganizou a marinha restante e mobilizou aliados africanos e mercenários para formar uma força de ataque que poderia cortar os romanos da costa. A aristocracia naval, agora humilhada, viu na defesa da pátria uma oportunidade de recuperar prestígio, e as cidades costeiras começaram a enviar suprimentos e informações sobre os movimentos romanos. A guerra estava longe de terminar, apenas mudará de teatro e de ritmo. Régulo sabia que vencer em território africano exigia controle absoluto das rotas de abastecimento. Para isso,
além de ocupar cidades costeiras, era necessário avançar pelo interior e neutralizar fortificações menores, cortando as linhas de comunicação de Cartago. Cada avanço romano era lento, metódico e caro em vidas humanas, mas consolidava o domínio sobre regiões estratégicas. A campanha africana transformou-se em uma guerra de paciência e resistência, onde a disciplina romana, mais do que a ousadia, ditaria o sucesso ou fracasso de cada operação. O primeiro grande confronto terrestre aconteceu em Bagradas, próximo ao rio de mesmo nome. Cartago mobilizou tropas mercenárias, cavalaria africana e alguns remanescentes de suas legiões navais, transformando o terreno aberto em uma armadilha mortal. Régulo posicionou suas legiões em formação clássica, reforçando os flancos com auxiliares e arqueiros. O choque foi brutal. Cavalaria africana tentava quebrar linhas, mercenários avançavam em ondas organizadas, mas a disciplina romana prevaleceu. Cada passo era ganho com custo, mas as muralhas de Cartago permaneciam fora de alcance por enquanto. Durante o cerco e combate em Bagradas, a inovação e adaptação romana se mostraram cruciais. Catapultas improvisadas, torres móveis e engenharia militar permitiram à infantaria manter posições estratégicas e repelir ataques de flanco. Além disso, os legionários aprenderam rapidamente a navegar pelo terreno africano, usando rios e pântanos como obstáculos para inimigos mais ágeis. O que parecia inicialmente como uma campanha terrestre simples tornou-se uma batalha complexa de inteligência, logística e resistência física, onde cada soldado precisava pensar tanto quanto lutar. Ao final da primeira semana de operações intensas, os romanos haviam consolidado posições, capturado pontos estratégicos e demonstrado que podiam lutar com eficiência em território africano. Cartago, por sua vez, estava perplexa. A mesma república que havia sido derrotada no mar agora mostrava que podia impor disciplina e estratégia em terra. A Batalha de Bagrada se tornava um símbolo da adaptabilidade romana, e os relatos de soldados e oficiais passaram a enfatizar que a combinação de força, tática e engenhosidade poderia derrubar impérios. No horizonte, no entanto, surgia a sombra de desafios ainda maiores. Reforços cartagineses, clima inóspito e o desgaste inevitável da campanha africana testariam a paciência e resistência de Roma nos meses seguintes. Enquanto Roma consolidava suas posições, Cartago mobilizava novas forças, ciente de que a derrota em Ecnomo e as perdas iniciais em Aspis e Bagradas não significavam o fim da guerra. Amílcar e Anon organizaram uma coalizão de mercenários gauleses, ibéricos e africanos, aproveitando a geografia local para preparar emboscadas e ataques de desgaste. Cada movimentação romana era observada de perto, e mensageiros percorriam as rotas costeiras para relatar a presença de navios inimigos, reforços e possíveis pontos fracos na formação inimiga. A guerra africana se tornava cada vez mais um jogo de paciência e inteligência. Régulo, consciente da ameaça crescente, decidiu reforçar suas defesas e expandir suas linhas de comunicação. Navios de patrulha mantinham vigilância contínua, e unidades móveis percorriam o interior para garantir a segurança das rotas de suprimentos. Cada avanço romano era calculado, medido e protegido, evitando a arrogância que havia custado a Cartago sua frota no Cabo Ecnomo. A disciplina se tornava a verdadeira arma de Roma, onde a força bruta falhava, a organização e a paciência prevaleciam. O calor intenso e a umidade africana começaram a testar a resistência dos soldados romanos. Doenças tropicais, exaustão e desidratação afetavam tanto veteranos quanto recrutas recém-chegados. Régulo implementou medidas de precaução, postos de suprimento de água, revezamento de guardas e pausas estratégicas durante marchas longas. A logística romanesca, já refinada, transformava o que poderia ser uma debilidade mortal em vantagem tática, mantendo os homens alertas e preparados para enfrentar emboscadas ou ataque surpresa. Cartago respondeu enviando forças móveis para hostilizar os acampamentos romanos e atacar destacamentos isolados. Pequenas unidades de cavalaria e mercenários rápidos atacavam à noite, desaparecendo antes que os romanos pudessem reagir. Régulo, antecipando essas táticas, reorganizou suas patrulhas, criou torres de vigilância e desenvolveu sinais sonoros para alertar as legiões sobre movimentações inimigas. Cada batalha, mesmo quando breve, transformava-se em um treinamento para disciplina e resistência, tornando os soldados romanos mais precisos e resilientes. A campanha começou a se arrastar, exigindo criatividade e improvisação. Engenharia militar tornou-se tão importante quanto a habilidade com a espada. Trincheiras foram escavadas, pontes improvisadas construídas e torres móveis usadas para reconhecimento e ataque. Cada construção era feita com pressa, mas precisão, demonstrando a capacidade romana de aplicar técnicas inovadoras mesmo sob pressão constante. Cartago observava, percebendo que enfrentar Roma não era apenas uma questão de força, mas de estratégia e engenhosidade.
Um ponto crítico da campanha surgiu quando Cartago tentou cortar a linha de suprimentos romanos atacando o porto de Thapsus. Régulo, prevendo a manobra, reforçou a frota de patrulha e posicionou catapultas em pontos estratégicos da costa. Quando os navios inimigos avançaram, foram recebidos por uma chuva de projéteis e ataques coordenados da infantaria romana, transformando o que poderia ter sido uma catástrofe em uma vitória decisiva. A cada ação, Roma demonstrava que a disciplina e o planejamento podiam superar a experiência e a tradição marítima cartaginesa. Com Thapsus segura, Régulo avançou pelo interior da África, enfrentando tribos locais e cidades menores. Cada cidade tomada fortalecia a posição romana, garantindo recursos, suprimentos e, em muitos casos, aliados temporários. A guerra não era mais apenas entre Roma e Cartago, mas uma batalha de influência e controle político, em que os romanos precisavam conquistar corações e não apenas territórios. A paciência estratégica se revelava tão poderosa quanto qualquer espada ou catapulta. Cartago, frustrada, decidiu arriscar tudo em uma grande manobra, concentrar forças no rio Bagradas para cercar e esmagar o exército romano. Régulo, ciente do perigo, estudou cuidadosamente o terreno. Rios, pântanos e planícies abertas foram analisados para criar defesas naturais e armadilhas improvisadas. A antecipação e o conhecimento do terreno se tornaram essenciais. Cada legionário tinha de confiar não apenas em sua força, mas na inteligência e planejamento de seus comandantes. O confronto em Bagradas tornou-se uma batalha monumental, com dezenas de milhares de combatentes engajados em um choque de disciplina romana contra a mobilidade cartaginesa. Cavalaria africana tentava flanquear os romanos, enquanto mercenários cartagineses pressionavam o centro. Régulo, com calma estratégica, ordenou a formação em quadrado e posicionou auxiliares em pontos vulneráveis, transformando a aparente desvantagem em oportunidade. Cada ataque inimigo era respondido com disciplina e força coordenada, desgastando as tropas cartaginesas e minando a moral de seus mercenários. Ao final do dia, Roma não apenas resistiu, mas consolidou uma vitória tática significativa. Cartago sofreu pesadas perdas, e a capacidade de coordenar unidades diversas em campo aberto mostrou a superioridade da disciplina romana. A Batalha de Bagradas reforçou a lição que se tornaria central para a Guerra Púnica. Inovação, adaptação e paciência podiam superar tradição, experiência e números superiores. Mas Régulo sabia que a guerra africana ainda estava longe de terminar. Cada vitória trazia novos desafios, e cada passo adiante poderia ser confrontado por reforços cartagineses vindos do mar ou aliados inesperados do interior. Após a vitória em Bagradas, Régulo consolidou suas posições e estabeleceu acampamentos fortificados para proteger suas linhas de suprimento. Cada tenda, cada paliçada e cada posto de vigia eram meticulosamente planejados, garantindo que os romanos mantivessem controle estratégico sobre a região. A disciplina romana transformava o acampamento em uma fortaleza móvel, pronta para resistir a ataque surpresa e manter a moral elevada, mesmo em meio a terrenos hostis e clima implacável. Cartago, não disposta a ceder território, começou a explorar a guerra psicológica. Mensageiros espalhavam rumores sobre ataques iminentes, deserções e traições, tentando minar a confiança das legiões romanas. No entanto, Régulo reforçou a comunicação interna e intensificou a disciplina. Cada soldado conhecia suas responsabilidades, cada oficial entendia seu papel. A organização não apenas prevenia pânico, mas também consolidava a reputação de Roma como força implacável e ordenada, capaz de resistir à manipulação emocional do inimigo. O avanço romano pelo interior africano exigia adaptação constante às condições geográficas e climáticas. Terrenos arenosos dificultavam a movimentação de cavalaria pesada. Rios e pântanos exigiam pontes improvisadas e técnicas de engenharia inovadoras. Cada operação era uma prova de resistência física e mental, e os soldados aprendiam a confiar não apenas em sua força, mas na engenhosidade de seus comandantes. Essa combinação de disciplina e adaptabilidade tornava Roma uma máquina de guerra quase imbatível. Em resposta, Cartago intensificou o uso de mercenários especializados e táticas de guerrilha. Grupos de cavalaria rápida e arqueiros montados atacavam colunas de suprimentos, pequenas patrulhas e pontos estratégicos temporários. Régulo, prevendo essas ameaças, criou destacamentos móveis, reforçou a vigilância noturna e utilizou o terreno a seu favor. Cada emboscada frustrada aumentava a moral romana e desgastava os cartagineses, demonstrando que experiência e números não garantiam vantagem frente à disciplina coordenada. A campanha avançava em ritmo lento, mas estratégico. Cada cidade conquistada fornecia suprimentos, cavalaria local e aliados temporários. A guerra não era apenas física, era política. Régulo sabia que cada passo podia influenciar a lealdade de tribos africanas e cidades costeiras,
transformando conquistas militares em vantagem diplomática. Cada vitória consolidava não apenas território, mas também a reputação de Roma como poder emergente no Mediterrâneo Ocidental. O rio Bagradas tornou-se palco de confrontos frequentes. Cartago tentou cercar colunas romanas em diversas ocasiões, utilizando cavalaria leve e unidades mercenárias. Porém, Régulo demonstrou habilidade excepcional, posicionou infantaria em quadrado, reforçou flancos com auxiliares e aproveitou a geografia para canalizar ataques inimigos em zonas de menor impacto. Cada batalha era estudada previamente, cada movimento calculado, transformando a guerra africana em um confronto de inteligência tanto quanto de força bruta. A moral das legiões romanas crescia a cada confronto bem-sucedido. Soldados cansados, feridos e expostos ao calor africano mostravam disciplina inabalável, sustentados pelo rigoroso treinamento e pelo exemplo de seus comandantes. A experiência adquirida em cada batalha transformava-os em unidades mais coordenadas, resistentes e confiantes. A guerra, embora árdua, moldava uma força capaz de enfrentar qualquer adversário, terrestre ou naval, tradicional ou inovador. Cartago, percebendo que simples ataques de guerrilha não seriam suficientes, começou a planejar grandes batalhas abertas, mobilizando reforços vindos de outras regiões e cidades costeiras leais. Mercenários ibéricos, gauleses e africanos foram reunidos, formando unidades coordenadas para confrontar diretamente as legiões romanas. No entanto, a coordenação dessas forças heterogêneas era limitada, e a experiência de comando dos romanos começava a se sobrepor à vantagem numérica cartaginesa. Durante um avanço em direção a uma cidade costeira estratégica, os romanos enfrentaram condições climáticas extremas. Tempestades repentinas, ventos fortes e chuvas torrenciais transformaram o terreno em lamaçal. Régulo, prevendo essas eventualidades, reorganizou a marcha, reforçou linhas e utilizou pontes improvisadas para manter o avanço. A disciplina romana permitiu que os homens mantivessem coesão mesmo sob condições quase impossíveis, enquanto os cartagineses eram frequentemente dispersos ou retardados pelo mesmo clima. Ao alcançar a cidade, os romanos encontraram resistência feroz. Catapultas, torres de assalto e muralhas foram rapidamente enfrentadas por engenheiros e legionários experientes. As táticas de assédio e cerco combinadas com ataques coordenados permitiram que a cidade fosse tomada sem grandes perdas. Essa vitória consolidou a presença romana na costa africana, garantindo pontos estratégicos de reabastecimento e bases para futuras operações, e demonstrando que Roma não apenas dominava em terra, mas estava aprendendo a impor seu ritmo e disciplina em um território hostil e imprevisível. Com a cidade costeira tomada, Régulo transformou-a em uma fortaleza avançada. Muralhas foram reforçadas, torres erguidas e armazéns construídos para armazenar suprimentos vitais. A presença romana na região começou a alterar o equilíbrio de poder. Tribos locais, antes neutras ou aliadas a Cartago, passaram a considerar a lealdade aos romanos como uma oportunidade de proteção e lucro. A guerra, portanto, deixava de ser apenas confronto armado e se tornava também um jogo de diplomacia e influência. Cartago, determinada a retomar o controle, enviou destacamentos liderados por mercenários experientes. Eles avançaram pelas planícies africanas com a intenção de cortar as linhas de suprimento e forçar um recuo romano. No entanto, Régulo demonstrou compreensão tática do terreno. Cada patrulha, cada ponto de observação e cada destacamento foi cuidadosamente posicionado para interceptar ataques e manter a coesão das legiões. A guerra transformava-se em um teste de paciência e engenhosidade. O clima africano, impiedoso, continuava a ser um inimigo silencioso. Calor escaldante, tempestades repentinas e umidade sufocante afetavam soldados e cavalos. Apesar disso, a disciplina romana permitia que as legiões mantivessem sua eficácia. Régulo implementou rotinas rígidas de hidratação, descanso e turnos de guarda, garantindo que a fadiga não se transformasse em desastre. Cada passo em território africano exigia mais do que força, exigia resistência física, mental e estratégica. Enquanto isso, Cartago tentava explorar qualquer falha na cadeia de suprimentos romana. Ataques rápidos e coordenados foram realizados em pequenas vilas, com a intenção de forçar os romanos a se dispersarem. Porém, a experiência adquirida em Bagradas e Aspis permitiu que os romanos antecipassem movimentos inimigos, neutralizando emboscadas e mantendo a integridade das linhas de comunicação. O aprendizado e a adaptação se tornavam armas tão afiadas quanto gládios e espadas. A campanha terrestre começou a se transformar em guerra de desgaste. Cada cidade conquistada exigia manutenção, cada rio cruzado demandava engenharia e cada emboscada frustrada desgastava recursos inimigos. Os romanos aprenderam a mover-se de forma eficiente pelo território africano, utilizando o conhecimento do terreno e disciplina tática para manter vantagem mesmo quando o inimigo tentava impor caos.
A paciência estratégica se tornava tão vital quanto a coragem em combate. O moral das legiões continuava alto, impulsionado por pequenas vitórias e pela liderança exemplar de Régulo. Oficiais e soldados compartilhavam o mesmo entendimento. Cada avanço significava consolidar não apenas território, mas também a reputação e influência de Roma. Essa coesão psicológica permitia que os romanos enfrentassem desafios crescentes com determinação, enquanto o inimigo, embora experiente, começava a sentir os efeitos da pressão constante e da superioridade estratégica romana. Em uma das incursões mais arriscadas, os romanos avançaram por uma região densamente florestada, terreno ideal para emboscadas. Cartago enviou unidades móveis de arqueiros e cavalaria leve, tentando surpreender os legionários. Régulo, antecipando a estratégia, dividiu suas forças em grupos coordenados, estabeleceu postos de observação e utilizou flancos protegidos por auxiliares. O resultado foi a neutralização das emboscadas e a captura de mercenários inimigos, demonstrando que planejamento e disciplina podiam superar conhecimento local e rapidez do adversário. A guerra na África começou a ganhar proporções de campanha épica. Cada batalha, seja em cidade fortificada ou terreno aberto, era marcada por disciplina, inovação e resistência. Os romanos avançavam lentamente, mas de maneira inexorável, transformando cada vitória em uma base sólida para operações futuras. Cartago, embora experiente, via-se cada vez mais pressionada, obrigada a dispersar suas forças para cobrir múltiplos pontos vulneráveis, o que diminuía a eficácia global de suas operações. Em um ponto estratégico próximo ao rio Serdila, os romanos enfrentaram uma aliança de tribos africanas e mercenários cartagineses. A batalha foi intensa, flechas cortavam o ar, cavalaria tentava flanquear os romanos e mercenários avançavam em ondas coordenadas. Mas a formação clássica romana, reforçada com auxiliares e artilharia móvel, permitiu resistir a cada investida. Cada metro conquistado pelos legionários era consolidado com paliçadas temporárias, garantindo que o avanço não fosse perdido e transformando o terreno em uma extensão controlada da disciplina romana. Ao final desse confronto, a vantagem psicológica estava nas mãos de Roma. Os cartagineses, embora não derrotados, sentiram o peso da paciência, disciplina e adaptabilidade romanas. Cada derrota parcial corroía a confiança de mercenários e aliados temporários, enquanto cada vitória romana reforçava a coesão das legiões. Régulo, consciente de que a guerra ainda estava longe do fim, preparava o próximo passo: avançar para centros urbanos mais fortificados, desafiar a cavalaria cartaginesa em terreno aberto e consolidar definitivamente a presença romana na África. Após consolidar o controle sobre áreas estratégicas próximas à costa e ao interior, Régulo decidiu que a próxima fase exigiria ataques coordenados contra centros urbanos mais fortificados. Cada cidade representava não apenas um ponto estratégico, mas também um símbolo de autoridade cartaginesa. Conquistar essas fortalezas significava minar a moral inimiga e garantir pontos de apoio para reforços e suprimentos, transformando lentamente a guerra africana em um processo sistemático de dominação territorial e psicológica. A aproximação de Roma às cidades fortificadas provocou uma reação imediata de Cartago. Tropas mercenárias foram mobilizadas e alianças com tribos locais foram reforçadas. O plano cartaginês era simples, mas arriscado: cercar e enfraquecer os romanos em terreno aberto, aproveitando a familiaridade com o clima, a vegetação e a geografia local. Entretanto, a paciência, disciplina e adaptabilidade romanas demonstravam-se sempre à altura desses desafios, frustrando tentativas de cercos improvisados. Cada marcha romana era cuidadosamente calculada. Engenheiros preparavam pontes temporárias sobre rios e pântanos, destacamentos avançados escoltavam suprimentos e patrulhas exploravam o terreno para evitar emboscadas. A logística tornou-se a coluna vertebral da campanha, permitindo que tropas cansadas, mas disciplinadas, mantivessem o ritmo. A coordenação entre infantaria, cavalaria e auxiliares era meticulosa, garantindo que cada movimento fosse planejado e cada batalha pudesse ser enfrentada com vantagem estratégica. Em uma incursão particularmente arriscada, os romanos avançaram por uma região dominada por florestas densas e colinas. Mercenários cartagineses tentaram usar o terreno para ataque surpresa e arremessos de flechas, mas a disciplina romana prevaleceu. Destacamentos de auxiliares bloqueavam passagens, artilharia móvel suportava o avanço, e a infantaria mantinha a coesão. A batalha, embora custosa em energia e recursos, terminou com uma vitória romana decisiva, consolidando o controle sobre uma região crítica para futuras operações. A guerra na África tornou-se uma batalha de desgaste contínuo. Cada avanço exigia planejamento meticuloso e adaptação às condições locais. Tribos locais, mercenários e forças cartaginesas estavam em constante movimento, tentando cortar suprimentos ou emboscar colunas romanas.
Régulo, porém, antecipava cada movimento. Destacamentos móveis, torres de observação e rotas alternativas permitiam que os romanos reagissem rapidamente, neutralizando o elemento surpresa do inimigo. A moral das legiões romanas crescia a cada vitória, mesmo diante das adversidades naturais e da resistência cartaginesa. Soldados exaustos encontravam renovada confiança na liderança exemplar de Régulo, nas vitórias anteriores e na certeza de que cada esforço valia a pena. Essa coesão psicológica transformava cada legionário em uma peça indispensável para a máquina de guerra romana, tornando o exército mais resiliente e adaptável a qualquer surpresa. Durante uma ofensiva em direção a um porto fortificado, os romanos encontraram resistência intensa. Catapultas, torres de assalto e muralhas elevadas ameaçavam atrasar o avanço. Entretanto, engenheiros e legionários colaboraram para construir rampas, pontes e plataformas de artilharia improvisadas, permitindo que a infantaria atacasse de forma coordenada e segura. Cada vitória nesse cenário reforçava a reputação de Roma como força imparável, capaz de vencer desafios que combinavam combate direto e engenharia militar. Cartago, vendo sua influência diminuir, começou a recorrer a táticas mais desesperadas. Mercenários experientes eram enviados para flanquear as linhas romanas, cavalaria africana tentava cortar suprimentos, e ataques rápidos eram realizados contra postos avançados. Mas os romanos, agora familiarizados com o terreno e os métodos inimigos, neutralizavam essas tentativas com patrulhas coordenadas e formações defensivas. A disciplina romana transformava a previsibilidade do inimigo em oportunidade de contra-ataque. Cada vitória romana consolidava não apenas o controle territorial, mas também a percepção de inevitabilidade da sua ascensão. Cidades que resistiam eram cercadas e pressionadas, enquanto tribos neutras observavam os resultados das batalhas e decidiam se alinhar com o poder emergente. Roma não apenas avançava pelo território africano, mas moldava mentalidades, demonstrando que disciplina, estratégia e paciência podiam dominar a tradição e a experiência local. Ao final dessa fase da campanha, Roma havia estabelecido um sistema de bases interligadas, permitindo mobilização rápida, suprimentos constantes e comunicação eficiente entre as legiões e a frota. Cartago, embora ainda poderosa, estava sendo pressionada em múltiplos pontos, forçada a dividir suas forças e reagir de forma fragmentada. A guerra africana se tornava uma demonstração clara de que a combinação de estratégia, logística e disciplina podia não apenas desafiar, mas transformar o equilíbrio de poder em todo o Mediterrâneo. Com suas linhas de suprimento seguras e cidades-chave sob controle, Régulo começou a planejar uma ofensiva ainda mais ambiciosa, marchar em direção ao coração de Cartago. Cada passo em direção ao território inimigo exigia não apenas coragem, mas também precisão estratégica. O objetivo era claro: derrotar forças cartaginesas em campo aberto e minar a moral de uma população acostumada a confiar em seu poder marítimo e em mercenários experientes. Para isso, as legiões romanas receberam treinamento intensivo em combate em terrenos variados. Colinas, rios e planícies abertas foram simulados em exercícios, preparando soldados para enfrentar a cavalaria cartaginesa e emboscadas de mercenários. Além disso, engenheiros construíram pontes temporárias e fortificações móveis, permitindo que a infantaria avançasse de forma segura mesmo em áreas potencialmente hostis. A disciplina e preparação tornavam cada soldado romano uma peça confiável e previsível em um teatro de guerra caótico. Cartago, percebendo o perigo iminente, enviou emissários para tentar negociar com tribos africanas e mercenários independentes, oferecendo recompensas e promessas de autonomia. No entanto, os romanos já haviam demonstrado força e disciplina suficientes para que as alianças cartaginesas se tornassem incertas. Tribos neutras começaram a oferecer suporte logístico e informação aos romanos, enquanto mercenários desmotivados se dispersavam ou eram capturados. A guerra agora não era apenas física, era psicológica e política. Ao avançar pelo interior, as legiões encontraram terreno difícil. Pântanos traiçoeiros, rios largos e colinas escarpadas tornavam a movimentação lenta e arriscada. Régulo, antecipando essas dificuldades, dividiu a força em colunas coordenadas, garantindo que cada unidade pudesse apoiar a outra em caso de ataque. Estratégias de reconhecimento avançado e patrulhas flanqueadoras permitiram neutralizar emboscadas, enquanto engenheiros construíam pontes e estradas improvisadas para manter a mobilidade. Uma das batalhas mais desafiadoras ocorreu em uma planície aberta próxima a um afluente do rio Bagradas. A cavalaria cartaginesa avançou rapidamente, tentando cercar os romanos, enquanto mercenários atacavam o centro. Régulo respondeu com formação em quadrado reforçada, destacamentos móveis protegendo flancos e artilharia leve dispersa para conter o avanço inimigo. A batalha foi intensa, mas a disciplina romana prevaleceu. Cada investida inimiga era contida, cada falha era explorada,
e a vitória romana consolidou o domínio em uma região estratégica. Após o confronto, os romanos estabeleceram acampamentos fortificados e reorganizaram suprimentos. Cada cidade conquistada e cada campo de batalha vencido permitia consolidar rotas de comunicação e reforçar a moral das tropas. Cartago, embora não derrotada, começava a sentir os efeitos do desgaste contínuo, enfrentando dificuldades para reunir mercenários e suprimentos suficientes para conter o avanço romano. A guerra se tornava cada vez mais uma batalha de paciência, disciplina e resistência psicológica. Durante a campanha, Régulo também enfrentou desafios internos. A fadiga das tropas, a necessidade de disciplina constante e o estresse da guerra prolongada exigiam liderança firme e constante motivação. Discursos estratégicos, inspeções diárias e presença em pontos críticos mantinham os legionários focados e coesos. Cada soldado entendia que a sobrevivência dependia tanto da disciplina quanto da força, e essa mentalidade se tornava um diferencial decisivo frente a mercenários menos comprometidos. A estratégia romana combinava ofensivas diretas com táticas de cerco e pressão psicológica. Cidades resistentes eram bloqueadas, suas populações privadas de suprimentos e suas defesas minadas com engenhos de assédio e catapultas. Cada conquista consolidava controle territorial e enfraquecia a autoridade cartaginesa. Roma não apenas avançava fisicamente, moldava o cenário político e psicológico da região, estabelecendo precedentes que transformariam a guerra africana em um estudo de disciplina e estratégia. Cartago, pressionada e com recursos limitados, começou a concentrar suas forças em pontos-chave, tentando criar contra-ataques decisivos. No entanto, a dispersão forçada de mercenários e aliados e o conhecimento crescente do terreno pelos romanos dificultavam qualquer ofensiva significativa. Cada movimento cartaginês era calculado, mas frequentemente frustrado por patrulhas coordenadas, reconhecimento avançado e antecipação estratégica romana. A superioridade tática estava se tornando clara. Disciplina e adaptação superavam tradição e experiência local. Ao final dessa fase da campanha, Roma havia estabelecido uma presença sólida na África, dominando cidades costeiras, rotas de suprimento e planícies interiores. Cada vitória aumentava o moral romano e enfraquecia a posição cartaginesa, enquanto a paciência e disciplina se provavam mais eficazes do que o conhecimento local ou a rapidez da cavalaria inimiga. Régulo, ciente de que a guerra ainda não terminara, preparava o próximo passo. Avançar em direção aos centros urbanos mais importantes, enfrentar o exército principal de Cartago e consolidar definitivamente a supremacia romana no território africano. Com o controle consolidado de regiões estratégicas, Régulo avançou em direção ao interior de Cartago, onde a resistência inimiga seria mais organizada e feroz. Cada passo em território adversário exigia planejamento detalhado, pois a paisagem africana agora se tornará familiar ao inimigo, e qualquer descuido poderia ser fatal. O objetivo era duplo: derrotar as forças cartaginesas em campo aberto e, ao mesmo tempo, pressionar politicamente as cidades para que aceitassem a presença romana. Cartago, desesperada, reuniu suas melhores tropas e mercenários de confiança. Cavalaria pesada africana, arqueiros rápidos e unidades experientes de mercenários ibéricos foram combinados para criar uma força capaz de cercar e esmagar os romanos. No entanto, a coordenação dessas tropas heterogêneas era difícil, e a experiência de comando de Régulo, aliada à disciplina de suas legiões, começou a se sobrepor à vantagem numérica do inimigo. O encontro inevitável ocorreu em uma planície ampla, próxima ao rio Bagradas, local já familiar para ambos os exércitos. A batalha foi monumental. Cavalaria cartaginesa tentava flanquear os romanos, mercenários atacavam em ondas e arqueiros lançavam flechas incessantemente. Régulo respondeu com formação em quadrado reforçada, destacamentos móveis para flancos e infantaria pesada avançando em blocos coordenados. Cada manobra era planejada e executada com precisão, transformando a batalha em um confronto de inteligência e disciplina tanto quanto de força. Ao longo do combate, engenheiros romanos construíram pontes improvisadas sobre pequenos cursos de água, torres de assédio para bater muralhas temporárias e barricadas para proteger flancos vulneráveis. Cada ação demonstrava que Roma não apenas lutava, mas transformava o ambiente a seu favor. Enquanto Cartago dependia da mobilidade e conhecimento local, Roma impunha controle, disciplina e adaptação, moldando cada batalha para favorecer suas forças e minimizar riscos. Depois de horas intensas de combate, o exército cartaginês começou a perder coesão. Mercenários cansados e tribos pouco disciplinadas eram incapazes de sustentar ataques coordenados frente à organização romana. Cada avanço romano consolidava território e desmoralizava o inimigo, provando que disciplina e estratégia podiam superar números e experiência. A batalha tornou-se um exemplo claro de como a paciência e a logística eficaz podiam decidir conflitos mesmo em território inimigo.
Com o centro cartaginês pressionado, Régulo ordenou um avanço decisivo. A infantaria pesada rompeu linhas inimigas, enquanto unidades móveis protegiam os flancos e reforços eram enviados rapidamente. O cerco ao exército inimigo tornou-se inevitável. Cada legião romana se movia como uma unidade única, coordenada e disciplinada, aplicando o aprendizado acumulado em semanas de campanha africana. A supremacia tática transformava a batalha em vitória quase certa. À medida que o sol se punha, a planície de Bagradas estava coberta de fumaça, poeira e corpos. Cartago sofrerá pesadas perdas, e suas tropas restantes começaram a recuar em desordem. Os romanos, apesar do cansaço, mantinham disciplina e coesão, garantindo que a vitória fosse consolidada sem permitir que remanescentes inimigos se reagregassem. Cada passo avançava não apenas sobre o território, mas sobre a moral e a capacidade de resistência cartaginesa. Após a batalha, Régulo estabeleceu postos avançados, fortificou cidades conquistadas e reorganizou linhas de suprimento. A presença romana na África estava agora consolidada, e as bases avançadas permitiam mobilização rápida e respostas coordenadas a qualquer contra-ataque cartaginês. Cada vitória reforçava a percepção de inevitabilidade da ascensão romana, enquanto Cartago, embora ainda viva militarmente, sentia-se pressionada em múltiplos pontos estratégicos. A guerra africana, embora longe de terminar, havia transformado Roma. O que antes era uma república terrestre agora demonstrava a capacidade de projetar poder no mar e na terra, enfrentar inimigos experientes e adaptar-se a condições adversas. A disciplina, logística e engenharia militar romana provaram ser mais eficazes do que tradição, experiência e números superiores. Cada legionário que marchava pelas planícies africanas tornava-se não apenas soldado, mas símbolo do poder emergente de Roma. Ao final dessa fase da campanha, Cartago estava enfraquecida, desmoralizada e obrigada a recuar para proteger suas cidades mais importantes. Roma não apenas conquistara território, mas quebrara a aura de invencibilidade cartaginesa, mostrando que adaptação, inovação e disciplina podiam decidir o destino de impérios. A Primeira Guerra Púnica, marcada pela Batalha Naval do Cabo Ecnomo e pela campanha africana de Régulo, consolidava o início da supremacia romana no Mediterrâneo Ocidental e transformava o conceito de guerra, mostrando que um exército disciplinado poderia vencer, inovar e dominar até mesmo os inimigos mais experientes.